Bem-vindo de volta, né, na nossa aula de anatomia. Iremos conhecer o nome de alguns ossos, né? Os ossos, né, do corpo humano, os principais ossos. Como eu disse para vocês, o externo é esse que desce aqui, né, bem no tórax, tá? Na região frontal do tórax. O apêndice tifoide, processo tifoide, que é esse que fica suspenso. Inclusive, eu ensinei para vocês, na hora de passar a sonda, teremos que realizar a palpação nele, tá? A fossa ilíaca, como eu falei para vocês, né? A fossa ilíaca. Patela, que tá lá no joelho, né? A proteção do joelho, do osso do joelho. Clavícula, né? É um osso bem protuberante, assim, que dá pra gente ver mesmo o formato dele. As costelas, que nós chamamos arcos costais também. Úmero, né, que é o osso do braço. Una do antebraço de um lado e rádio do outro lado. Então, se tiver uma fratura nessa região do braço, é fratura de una. E se tiver desse outro lado, fratura de rádio, tá? Com o tempo vocês irão e vocês terão que estudar também esses ossos, tá? Nós iremos passar trabalho, de preferência a gente vai fazer até um seminário, quando a gente retornar às aulas presenciais, ok? Fêmur, tá? É o osso bem longo, um dos ossos mais longos, né, do corpo humano. Fíbula, tá? Que é a parte posterior. E a tíbia, a parte anterior da perna, tá? Coxa, fêmur, perna, fíbula e tíbia, tá certo? Aqui nós iremos estudar os principais ossos, tá? São os ossos que vocês irão trabalhar lá na clínica, né? Na clínica médica, na parte da ortopedia. O médico prescreve, mas onde é esse osso? Fratura de rádio proveniente de um acidente de moto. Onde que é esse osso rádio? Onde que é? Hoje vocês já sabem que é no antebraço, tá? Antebraço é o osso, né? Que é este aqui, ó, o antebraço, rádio, tá? Na região anterior, por dentro, tá? E o úmero é do braço, tá? Fratura de braço, úmero. Antebraço, una ou rádio. São esses dois ossos que poderão vir a fraturar, tá certo? Tem também, né, os ossos, né, da região do crânio, né? Tem esse osso, né, que ele cortando, fazendo o corte, é o osso frontal. Estenofoide, né, tá aqui logo após da região da clavícula não, da mandíbula. Temporal, né, que tá aqui as têmporas. E occipital é esse lá atrás. E nessa parte, né, superior da cabeça é parietal, tá? Vocês deverão entender, né, no crânio. A gente vai estar realizando aula prática também para vocês virem observar o corte do cérebro, tá? Para entender estes ossos no cérebro, tá? Que é a proteção, né? São os ossos cranianos, a proteção do cérebro, tá certo? Os ossos cranianos é a proteção do cérebro. Frontal, esfinoide, temporal, occipital e parietal, tá? Então, é simples, né, o entendimento. Tem os ossos também, né, da caixa torácica, né? É o manúbrio do externo, tá? Que está logo aqui nesse local acima do externo, tá? Aqui está o externo e aqui essa pontinha é o processo tifoide, tá? É muito falar no processo tifoide, tá certo? E aqui é a caixa torácica, né? Toda a caixa torácica, onde acopla o pulmão, coração, tá? Então, essa é a caixa torácica, é a proteção do corpo humano, tá certo? Então, não esqueçam, né? Manúbrio do externo, que é esse aqui logo acima. O externo, propriamente dito, né? Que está bem no centro da caixa torácica. E o processo tifoide, tá certo? Junturas, né? Junturas ou articulações são a estrutura que servem para unir dois ou mais ossos. Nós chamamos de junturas, tá? Elas também permitem a realização de movimentos, que chamamos de junta, né? É o que falamos, mas o nome correto é junturas, tá ok?
são as juntas para movimentar, para virar, né? Para ter os movimentos, né? Que são articulações, estrutura que serve para unir dois ou mais ossos, que vai unir esses ossos e formando o corpo humano, tá? A estrutura geral do corpo humano. Movimentos, né? Que são a flexão, né? Flexão do braço, tá? Responsável, né? Esse movimento de flexão, né? Levantar o braço, levantar a perna, né? Virar, conseguir abaixar, conseguir levantar, são movimentos de flexão, tá? Movimento de extensão também, né? De extensão, de abrir a perna bem, né? Conseguir uma extensão, tá? E também o movimento de rotação, tá? Que é virar, né, para um lado, né, rodar, o movimento de rotação. Tudo isso são os ossos que são responsáveis a sustentação do nosso corpo humano, tá? Sistema muscular, os músculos são elementos ativos do movimento do corpo. A musculatura não apenas torna possível o movimento, como determina a posição e a postura do esqueleto. Então, a musculatura, né, determina, o músculo também é o responsável para manter esse corpo em movimento, né, em movimentos que consiga, né, virar, né, e determinar a posição que tem que estar esse corpo, tá? Tipo de músculo: esquelético, liso e cardíaco, tá? Então, são 3 tipos, né? Esquelético, liso e cardíaco. Nós iremos falar, né, desses tipos e já vamos iniciar no sistema nervoso, tá? Os tipos de músculo. Sistema nervoso é constituído por inúmeras células nervosas. A célula nervosa é chamada de neurônio. Por isso que está tudo aqui no cérebro, né? Vai transmitindo nessas células nervosas, através dos neurônios, para todo o corpo, tá? Por isso, quando um paciente tem um AVC, um acidente vascular cerebral, teve um acometimento lá nos neurônios. Então, compromete perna, compromete braço, compromete fala, compromete deglutição, devido a essas inúmeras células, o comprometimento nessas células nervosas, ok? Teremos que falar mais superficial para vocês em relação a esse entendimento, né? Você vai chegar um paciente lá com AVC, mas como esse paciente foi acometido por esse AVC, por que ele foi lá no cérebro o AVC isquêmico e ele não consegue andar, ele não consegue levantar o braço, ele não consegue falar corretamente? Aqui está o sistema nervoso, né? Foi lá e transmitiu para todo o corpo este acometimento em relação a este AVC. Função: o sistema nervoso coordena e controla as funções de todos os sistemas do organismo. Viu aí? Então, o sistema nervoso, a função dele é a coordenação motora, né? E controla as funções de todo o sistema do corpo, tá? Então, esse sistema, através dos estímulos nervosos, o paciente poderá até ficar sem andar, com um comprometimento lá nos neurônios, né? Nas células nervosas, que transmite esses estímulos para todo o corpo. O sistema nervoso coordena, como eu disse para vocês, e controla as funções de todo o sistema do organismo, tá? Então, é o controle, né, do nosso corpo. Coordena a integração do organismo com o meio ambiente, interpretando e respondendo adequadamente a elas, tá? Então, é a resposta, né? Por exemplo, um paciente com crise convulsiva é lá nos neurônios, né? As sinapses nervosas, tipo, elas encostam uma na outra, né? E dá aquela crise convulsiva. Inclusive, a crise convulsiva não dá para visualizar em exame se for fora da crise, né? Só se tiver em crise, mas é impossível realizar um exame, né? Uma tomografia ou até um raio-x, o que for, na hora que o paciente está em crise, entendeu? Então, assim, é só na hora. Então, é o estímulo nervoso que atrapalha toda a coordenação motora do paciente. Muitas funções do sistema nervoso dependem da vontade do indivíduo, como caminhar, falar, rir, depende da vontade, mas precisa ter, né, para caminhar precisa do estímulo, né,
desse estímulo. Se não tiver o estímulo, eles vão ficar parados. Entendeu? Se não tiver o estímulo, vão ficar parados. E muitas outras ocorrem sem que a pessoa tenha consciência delas, como sensação de frio, né? Também estímulo, né? Às vezes a gente não quer sentir frio, né? Mas se a gente não aquecer, vai sentir frio. Sensação da saliva, também é um estímulo que a saliva vem naturalmente, né? Tem alguns alimentos que aumenta, né, a salivação ou diminui, porém é um estímulo que está presente, tá? Aumenta ou diminuição da pupila, né? A pupila pode aumentar através de algumas alimentação, alguns medicamentos, né? Alguns acometimentos neurológicos. Tem o estímulo também da pupila. Então, temos o simpático e o parasimpático, tá? São as terminações, tá? Sistema nervoso central, tá? Primeiro, o cérebro é responsável pela interpretação da sensibilidade, tá? Pensamento, ideia, memória, locomoção e outros, tá? Então, o cérebro é responsável por o cerebelo, pelo equilíbrio e tônus musculares, tá? E o tronco encefálico é responsável pela respiração, temperatura corporal e defecação e vômito, tá? É o tronco encefálico, tá? Então, vocês estão entendendo no momento do sistema nervoso central, tá? Teremos que entender tudo sobre o sistema ao término da disciplina de anatomia, ok? Por hoje é só. Na próxima aula, daremos continuidade ao nosso conteúdo. Tenha uma boa noite, bons estudos e obrigada pela atenção.